Imagine um tabuleiro de xadrez onde a cultura woke habilmente manipula as peças do cristianismo. Este jogo estratégico é usado para impulsionar e recompensar a degeneração feminina, infelizmente, às custas dos homens. O resultado? Um tabuleiro distorcido que reflete um ambiente saturado de misandria e promiscuidade. Embora a tradição cristã tenha o perdão e não julgarás como fundamentos e considere o marianismo e cavalheirismo como um forte código de conduta, a cultura woke, por outro lado, enxergou vulnerabilidades nessas virtudes. Isso abriu inúmeras brechas para a infiltração, obtenção de vantagens e impulsionamento de sua agenda progressista, estabelecendo assim uma cultura híbrida. Antes, vamos refrescar os neurônios ao relembrarmos como algumas dessas virtudes de base cristã se manifestavam culturalmente por meio dos costumes. Desde os tempos mais remotos, a religião moldava os costumes que definem o papel do homem e da mulher na família e na sociedade. O homem era responsável pela liderança, sustento e proteção de sua família, muitas vezes a custo de sacrifício de sua própria vida. A mulher, por sua vez, com sua submissão, era encarregada de preservar a virgindade até o casamento e de zelar pelo cuidado do lar e pelo bem-estar de seus filhos. Essa era a forma que se estabeleceu para que o homem e a mulher pudessem formar uma família bem-sucedida, garantindo assim um futuro próspero para os seus filhos. A mudança nos papéis de gênero na sociedade moderna. Com o avanço do feminismo, do capitalismo e das tecnologias, o papel feminino, como era conhecido anteriormente, foi totalmente redefinido. Em termos de responsabilidades domésticas, o avanço tecnológico aliviou grande parte do fardo que no passado sobrecarregava as mulheres na manutenção do lar. Muitos desses lares, com a ascensão do capitalismo, têm agora a condição de suprir as suas necessidades com o serviço de diaristas ou empregadas, algo que no passado apenas os ricos tinham acesso. Sabe aquela tradição de se casar virgem? Ela mudou com o avanço do feminismo. Essa tradição sobrecarregava as mulheres com a obrigação de se manterem com as pernas fechadas até o casamento, o que para elas é uma opressão da cultura patriarcal. Em outras palavras, o papel feminino foi totalmente redefinido. O que temos atualmente, em sua maioria, são mulheres que se autodenominam cristãs e fazem marketing de si mesmas para vender uma imagem de conservadora. Ai, galerinha, é isso. Tô por aqui, curtindo a minha vida de esposa submissa e oprimida. Olha só, enquanto meu marido dela no sol quente trabalhando. Tô muito oprimida, gente, aqui. Ai, que delícia. Deus me livre de ser empoderada e trabalhar 12 horas por dia no sol quente, pegar trem lotado. Me deixa oprimida aqui, onde eu não quero ninguém me gritando na internet. Ai, eu vou ter que trabalhar, ai, cala a boca. Me deixa aqui, tá? Sendo oprimida, falei bem baixinho. Na prática, elas não carregam nenhuma das obrigações e responsabilidades do passado, que se tornaram quase inexistentes para as mulheres atuais no âmbito social e jurídico. Elas sabem disso. Ou vocês acham que é à toa que as ditas cristãs estão a todo vapor, investindo no marketing, fazendo cosplay de conservadora, submissa, antifeminista, pró-vida, pró-armas? Contemplem um pequeno exemplo. Eu sou uma mulher cristã e é claro que eu sou contra o feminismo. Claro que eu sou a favor da vida. Contra o aborto, óbvio. Que eu sou submissa. Primeiramente a Deus, depois ao meu marido. Enquanto toda a estrutura de deveres que ligava as mulheres ao segmento do papel feminino no âmbito social e jurídico foi destruída, os deveres dos homens foram mantidos, exceto a sua autoridade familiar, que foi retirada em nome da igualdade. Todos os aspectos convenientes do papel masculino no relacionamento foram ampliados em benefício das mulheres. Se você é homem, sua medida de valor no mundo moderno continua sendo a de ser provedor e protetor, e, em última instância, o sacrifício pela família, ou seja, um escravo feliz, com várias responsabilidades, mas sem autoridade. Isso é notado independentemente de se estar casado, noivado, namorando, ficando ou apenas conhecendo uma mulher. Seja ela feminista ou conservadora, o papel masculino é sempre exigido. Percebe-se isso nos pequenos detalhes, como, por exemplo, no primeiro encontro. A mulher que sai para jantar acompanhada de um homem acredita que é dever exclusivo desse homem se responsabilizar pelo que ambos consumiram no restaurante. O impressionante é que essa regra de papel masculino geralmente vem de mulheres que não seguem o papel feminino. Entendeu como a cultura woke proporcionou benefícios às mulheres, concedendo-lhes o melhor dos três mundos, o privilégio e proteção das leis feministas, o acolhimento do perdão cristão e a provisão dos homens. Aqueles que terceirizam tudo para Deus se questionarão: como chegamos a este ponto? E lançarão o famoso grito de guerra: rejeitem a modernidade, abracem a tradição. Isso é coping, e como tal, não passa de uma forma de lidar com os sintomas. É como se estivesse removendo os galhos de uma árvore enquanto se esquece da raiz. Não adianta rejeitar a modernidade enquanto abraçam os arrependidos com o perdão. Se isso fosse o suficiente, o Ocidente, com sua maioria cristã, não estaria perdendo sua tradição para o progressismo. Analise e reflita friamente sobre essa reflexão. Um lugar seguro só pode existir quando há punições para aqueles que causam insegurança. Isso explica por que há mais pessoas livres do que encarceradas em presídios. É o temor das consequências que as impede de cometer crimes.
Caso substituíssemos as punições pelo perdão para aqueles que se arrependem dos erros, presenciaríamos um ambiente de barbárie e criminalidade. Para melhor compreensão, farei outra reflexão. Oferecer perdão irrestrito a qualquer um, em qualquer momento, por arrepender-se dos erros passados, é um ato de compaixão de quem ama o próximo. No entanto, tal ato de generosidade não estabelece um ambiente de restrições morais, tanto para os ditos cristãos, que por meio de uma simples oração de arrependimento limpam sua consciência do erro, quanto para aqueles que seguem o caminho errado. O perdão cristão, sem consequências no mundo físico, fortalece ainda mais as ações erradas, pois garante um bote salva-vidas quando for conveniente. Considere o caso de uma mulher que anteriormente se dedicava à produção de filmes e venda de conteúdo adulto. Ao se converter ao cristianismo e abraçar seus princípios, ela abre caminho para uma nova vida, inclusive construir uma família com um homem provedor. Que tipo de mensagem a normalização do erro por meio do perdão transmitirá às futuras gerações? No futuro, as mães não presenciarão mais aflição ao observarem suas filhas mais novas se entregando à promiscuidade e à degeneração, pois não há desestímulo e muito menos responsabilização. Na verdade, o cenário é inverso. Elas contarão com o apoio do ginocentrismo de esquerda na juventude, com o seu empoderamento e leis que punem qualquer tentativa de refrear o comportamento feminino. Já na fase adulta, quando desejarem migrar para o lado religioso, encontrarão o amparo do ginocentrismo de direita, com o seu cavalheirismo e o perdão cristão. Esse é o motivo pelo qual a tradição é insuficiente para resolver a degeneração, pois sua base é o amor ao próximo, por meio do perdão. No entanto, ninguém teme o perdão. E o motivo é simples. No mundo cristão, não há erros graves ou leves que não sejam superados pelo perdão e pelo amor ao próximo. Menos ainda, um sistema humano de classificação para determinar se o arrependimento alheio é genuíno ou não para ser considerado digno de perdão. Por esse motivo, os cristãos sempre serão incentivados a oferecer acolhimento e perdão. Que lindo seria se tal virtude não desencadeasse consequências sociais negativas, como a degeneração moral. Isso ocorre porque se terceiriza para Deus o julgamento dos erros alheios. Tal ato cria um ambiente sem freios morais e isento de consequências sociais no mundo físico. Por outra via, o progressismo está utilizando a divisão e a punição para conquistar seus objetivos. Por isso, eles têm avançado em sua agenda woke. Hoje em dia, não há como negar. O cristão moderno está se tornando uma oposição controlada pelo progressismo. Nesse processo, floresce uma cultura híbrida que mantém a espiral do ginocentrismo, de ambos os lados opostos, girando, alimentando a decadência. Enorme, que ele disse, trechos da Bíblia serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio, trechos que falam contra a população LGBTQIA+, e se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia, que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século XXI, eu pago as contas da minha casa, né? E o trecho, né? Então, nada o que está se pedindo ali não é que não se fale, é que você não possa dizer na rede aquilo que você não pode dizer na rua. Embora a tradição tenha funcionado de forma eficiente no passado, isso não garante sua relevância no presente, principalmente em um mundo que está em constante mudança. Aqueles que não se adaptam e se reinventam correm o risco de ficar para trás. Esse será o motivo pelo qual os cristãos perderão a guerra no mundo físico para o progressismo, pois seus valores são lastreados em uma tradição de 2 milênios, a qual de forma alguma será alterada, mesmo que fosse para corrigir suas próprias vulnerabilidades. Tudo isso em nome da salvação individual em nível espiritual, esses ditos cristãos criarão no mundo físico o que eles denominarão como fim dos tempos. Como resultado, podemos observar um ambiente lotado de seguidores de Cristo, mas que frequentemente não demonstram as qualidades e força necessárias para o mundo atual. Quando encontramos uma fruta podre na cesta, o correto é afastá-la das outras boas para não comprometer sua qualidade. No cristianismo, essa lógica não se aplica completamente, pois existe um forte lema de perdão e não julgamento como senso comum. Isso dilui o que deveria ser forte. Quando o foco está nos números e não na qualidade, nada de bom flui. Não é à toa que o Brasil, com 81% de sua população cristã, é o segundo país mais promíscuo do mundo, atrás apenas da Austrália. Ao abordarmos esse assunto, surge aquela máxima. O problema é o feminismo. Se o feminismo é a raiz do problema, isso significa que antes de apresentar seus frutos degenerados para a sociedade, ele já era uma semente. E tal semente precisa de terra fértil para se desenvolver. Então, como o feminismo conseguiu se desenvolver e se manter em uma população majoritariamente cristã com rótulo patriarcal? A resposta é simples. Ginocentrismo, cavalheirismo, juntamente com o não julgarás e o perdão que os cristãos fornecem aos arrependidos. Vamos entender esse ginocentrismo e suas representações sociais. O ginocentrismo é a prática, consciente ou não, de colocar as mulheres como ponto central da visão de mundo. De antemão, imagine o ginocentrismo como uma moeda de 2 lados, cara e coroa. De um lado da moeda, o ginocentrismo moderno está associado ao feminismo, caracterizando o ginocentrismo de esquerda.
No âmbito da esquerda, ele se manifesta por meio do empoderamento feminino, benefícios e criação de leis misândricas. Do outro lado da moeda, o ginocentrismo arcaico também está associado ao conservadorismo, caracterizando o ginocentrismo de direita. No ambiente da direita, ele se manifesta pelo marianismo, papel masculino, cavalheirismo, não julgarás e perdão cristão. Como o ginocentrismo contribui para a degeneração? Na juventude, muitas mulheres tendem a adotar o ginocentrismo de esquerda, optando pelo empoderamento que o feminismo propõe. Essa corrente defende uma agenda política rica em benefícios para as mulheres, incluindo leis que as privilegiam e liberdade sexual sem restrições jurídicas ou sociais. Nesse contexto, as mulheres podem se comportar de maneira promíscua, vulgar e até mesmo degenerada, sem se importar com as consequências. Isso ocorre porque qualquer julgamento moral é interpretado como machismo e pode levar à punição jurídica por violência psicológica. Como resultado, essas mulheres podem rejeitar o papel feminino tradicional. Quando mais velhas, entre 27 e 35 anos, cansadas da vida promíscua e com o ímen rompido, a epifania se manifesta. O desespero para construir uma família com um homem de qualidade, que possa ser um bom pai para seus filhos e que garanta estabilidade afetiva no relacionamento, só cresce. Então, muitas migram para o ginocentrismo de direita em busca de um homem que desempenhe o papel masculino de provedor. Chegou a um ponto de normalização, em que elas nem escondem mais essa tática. Amiga, sim, é esse que você vai casar. É com esse. Esquerda macho não é pra casar. Quanto mais tradicional, melhor. É. Então vocês dividem homens para transar e para casar? Sim, sim. E quando a gente faz isso, a gente é criminoso. No entanto, como vivemos em uma cultura híbrida, que mescla elementos cristãos e progressistas, observamos anomalias nos tipos de homens disponíveis. De forma generalista. O primeiro tipo é o preferido delas. O homem híbrido, o famoso liberal de esquerda, com responsabilidade de um conservador que continua com a maior parte da provisão. Além da proteção, são marianistas que as tratam como semideusas, sem ter a mínima noção de que esse papel tem base na tradição cristã. Esse tipo de homem facilita tudo, retirando dela o peso da responsabilidade de precisar reprimir seu estilo de vida progressista para construir uma família. Ou seja, elas conseguirão extrair dos homens os benefícios que as mulheres tradicionais têm, sem precisar ter a responsabilidade de seguir a tradição do papel feminino. Para o desespero delas, esses tais homens desconstruídos não representam todos os homens dessa cultura híbrida. É aí que entra o segundo tipo de homem que, via de regra, só se tornará uma opção para elas quando não conseguirem o primeiro tipo. São os homens beta da igreja, que não julgarão o passado de promiscuidade de uma dama, pois estão motivados pelo perdão cristão. Então, se deslumbram com a redenção e purificação das mulheres recém-cristãs. Assim, as reconhecem como aptas para o casamento e dignas de serem providas e protegidas. Foi assim que as integrantes da cultura woke adaptaram e transformaram tais virtudes em vulnerabilidades, estabelecendo uma cultura híbrida. Neste aspecto, a sociedade caminha para o colapso. À medida que as leis se tornam mais rígidas, especialmente para os homens, a insatisfação masculina cresce, impactando valores e comportamentos sociais. Isso é péssimo para a mídia progressista, que vê homens insatisfeitos se unindo, pois sabe que isso pode gerar consequências inimagináveis na cultura e na política pública. Em uma possível projeção a longo prazo, a segregação é a colheita do futuro. Nessa guerra dos sexos, com os homens como adversários, as mulheres têm mais a perder. Isso começará quando os homens comuns tomarem conhecimento das leis misândricas e, por consequência, o profano feminino. Quando a informação se tornar notória, o ginocentrismo sofrerá um declínio, semelhante à Coreia do Sul. Os casamentos e os namoros diminuirão, o que é prejudicial para a maioria delas, que busca a transferência de renda com o beta provedor. O governo, por outro lado, não é bobo. Pode até conceder privilégios às mulheres, mas não tanto quanto o homem casado faz. Isso é problemático para o progressismo, pois um número significativo de mulheres, após os 30 anos, migrará em massa para o conservadorismo, buscando um beta-provedor que não as julgue por seu passado. Por outro lado, os conservadores enfrentarão desafios com a perda de muitos homens que rejeitarão o casamento e o cavalheirismo. Aí se inicia o primeiro colapso. A agenda progressista não recuará em suas conquistas, tampouco os conservadores em seus princípios, nem as mulheres em seus privilégios jurídicos e sociais, e nem os homens cederão, se sacrificando em casamento sem ganhar recompensa. Afinal, responsabilidade sem autoridade é escravidão. Dessa forma, torna-se evidente a razão da preocupação por parte da mídia e dos conservadores com os Red Pills, que aceleram o processo ao descentralizar a realidade sem filtros, com dados lastreados em fatos, de forma completamente amoral, sem se enviesar com qualquer coletivismo ideológico ou comando de um representante. Isso destravará inúmeros ginocentrismos, que antes se manifestavam invisíveis e imperceptíveis à percepção dos homens.
Esses tais homens, perante a mídia, serão rotulados de conservadores, mesmo rejeitando o marianismo, cavalheirismo e o papel masculino. Enquanto isso, os ditos conservadores chamarão esses homens de fracos, por não se sacrificarem em nome da honra por um casamento disfuncional. O segundo colapso será o econômico e demográfico, o qual será desencadeado em cadeia por uma sociedade dividida e completamente recheada com guerra dos sexos, sua baixa taxa de natalidade e polarização na política. A cereja do bolo será a automação das IAs, a qual criará desemprego em massa. Outra ocasião perfeita para uma renda básica universal e controle das massas, não é? Seria essa uma distopia que daria vida àquela frase: você não terá nada e será feliz? Ou será a famosa nova ordem mundial vista como conspiração por uns e como spoiler por outros? Atualmente, pequenas fissuras já começam a ocorrer, e o primeiro pico deve acontecer depois de 2030. Saindo das projeções 4D e finais apocalíptico. Nada voltará a ser como antes, a janela de Overton não dá ré. Nesse contexto, quando dois extremos crescem e se conflitam, algo novo surge.